Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Os temas relacionados à existência humana são fortes características dos contos populares. Aqui no Brasil, essas narrativas sofreram diversas influências, dando origem a um vasto repertório de histórias. Os contos populares de tradição ibérica são o tema do programa de hoje. Convidamos para o debate o escritor e desenhista Ricardo Azevedo, o escritor e contador de histórias Francisco Gregório Filho e a professora da PUC do Rio de Janeiro, Eliana Yunes. Pelo telefone 0800 21 6689, você também pode participar do Salto para o Futuro. Para enviar suas perguntas por fax, o número é 0, código da operadora 21 2232 3271. Se preferir, participe pela internet. Nosso e-mail é salto@tvabrasil.com.br. Já é de se esperar que um país multicultural como o Brasil possua uma riquíssima literatura oral. Muitas histórias sobrevivem ao longo do tempo, formando um repertório lúdico e mágico que é passado de geração para geração. Já que essa semana estamos dedicando a série de programas aos diferentes tipos de conto, mãos à obra. Hoje vamos falar dos contos populares de tradição ibérica. Era uma vez uma velhinha muito velhinha, que não tinha nada para comer. Ela então abriu a despensa da sua casa e pegou uns restinhos de coisa que tinha por ali e fez uma sopa bem ralinha dentro da sua panelinha de ferro. Depois que a sopa ficou pronta, a velhinha tomou a sopa todinha. Impossível falar dos contos populares brasileiros sem mencionar a tradição ibérica. Por outro lado, não podemos falar dos contos ibéricos sem lembrar, por exemplo, as histórias de origem árabe. Enfim, é muito difícil datar e localizar o surgimento do conto popular. Alguns dizem que esse tipo de narrativa surgiu no Egito, outros na Índia, e há quem vá mais longe até chegar à Babilônia. O que se pode afirmar é que esse meio de expressão oral é tão poderoso que chega a ter influência na formação da identidade de um povo. Assim que a panelinha sentiu que estava bem quentinha, deu um pulo e saiu andando pelo jardim. Andou e encontrou o amigo Sol, que perguntou: "Aonde vais, panelinha?" E a panelinha então respondeu: Eu vou buscar comida pra minha velhinha. Eu vou buscar comida pra minha velhinha. E a panelinha foi, desceu a montanha, passou pelo vale e chegou então a uma loja. Embora o conto hoje seja uma forma literária reconhecida e utilizada por inúmeros escritores, nem sempre foi assim. Surgiu como um relato de situações imaginárias ou de observação do cotidiano. O conto popular não tem necessariamente um autor. Na maioria das vezes é uma criação coletiva, se considerarmos o fato de que cada contador faz inevitavelmente suas alterações. Já diz o ditado: quem conta um conto, aumenta um ponto. E assim que ela sentiu que estava bem cheinha, ela voltou andando para a casa da velhinha pelo mesmo caminho. Saiu da loja, passou pelo vale, subiu a montanha, pulou o portão e por fim chegou à casa da velhinha. A velhinha, quando viu a panelinha cheia de sopa, tomou a sopa todinha. Depois, lavou a panela e colocou para secar ao sol. Repare que os contadores gesticulam muito e falam com diferentes entonações para narrar a história da panelinha de ferro. Esses são recursos essenciais para que os contos prendam ainda mais a atenção do público. Aí você pode se perguntar, mas o que caracteriza o conto popular? Segundo Câmara Cascudo, um dos maiores folcloristas e pesquisadores do país, para ser considerado popular, o conto deve ter 4 características: antiguidade, anonimato, divulgação e persistência. E no Brasil, esse repertório tem origens europeias, indígenas e africanas. E ela andou por muito tempo triste, mas ela lembrou de um ditado popular que diz o seguinte: tristeza é coisa que dá e passa, e quem canta seus males espanta. E ela então agora está andando por aí, procurando alguém que a queira, mas está feliz, porque nesse mundo o que não falta é gente para ajudar. E foi andando. Por isso, se por acaso bater em sua porta e for uma panelinha igual a essa, receba com carinho, você já sabe de onde ela veio. Se a velhinha não me quer, vou achar alguém que me queira.
Se a velhinha não me quer, vou achar alguém que me queira. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Tá aí, você viu aí o trabalho do pessoal do grupo Baú que Conta e Canta, Silvia Ferraz e Marcelo Peregrino, contando essa história, contando e cantando essa história, e vão estar aqui ao longo de toda essa série contando e cantando um monte de outras histórias pra gente. Começando o programa de hoje, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, começando pelo Ricardo Azevedo. Ricardo, a gente viu aí na reportagem um trecho do texto da repórter em que ela disse que alguns contos são tão fortes, que os contos são tão fortes, que chegam algumas vezes a ter influências na formação de identidade de um povo. De que forma essa força pode ser percebida aqui no Brasil? Eu queria também saber se há regiões onde essa influência pode ser mais sentida, mais percebida do que em outras. Olha, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com essa noção de identidade, né? Eu já li estudos, por exemplo, que mostram que, por exemplo, a mesma história, um conto popular, né? O conto ele recolhido na França e na Inglaterra, havia diferenças interessantes que você poderia dizer, não, é uma coisa da identidade mais francesa e inglesa, né? Eu mesmo tive uma experiência até anotei aqui, meu Deus, para não esquecer, o Coco Verde e Melancia, um conto, né? Eu fiz duas versões desse conto. Uma baseada na tradição nordestina, da onde ele é muito recorrente lá. Mas esse mesmo conto foi contado no Rio Grande do Sul e recolhido no começo do século, no fim do século XIX, na verdade. Foi recolhido lá. E são versões bem diferentes, de fato. Tá? Então, alguém poderia falar, então vamos ver qual é a característica né, da identidade gaúcha, por exemplo, e alguém poderia dizer, não, é diferente da nordestina. Eu tenho um pouco de medo disso, porque você fala, por exemplo, o Nordeste é tão vasto, tem tantos estados ali, entendeu? Eu prefiro pensar assim que esses contos migram e que é fantástico que haja essa humanidade entre as pessoas, né, de forma que você ouça um conto nordestino, por exemplo, de um contador de histórias nordestino. Esse contador viaja, vem morar aqui no Rio de Janeiro, ele conta a história que um carioca aqui ouviu, mas esse carioca vai para não sei para onde. Cada contador vai mudando essa história, porque é uma transmissão oral, cada um vai acrescentando, vai colocando detalhes do seu contexto, né? Essa é a riqueza. Por exemplo, comparar as histórias, não tão importante dizer assim, essa história de Mato Grosso é daqui ou dali, mas olhar esse conjunto de histórias, por exemplo, eu sei que nós estamos falando para professores, né? Acho fantástico que o professor, por exemplo, consiga recolher a mesma história em diferentes versões, até peça para os seus alunos que tragam, se possível, da casa dos avós, por exemplo, essa história, veja se eles conhecem, como é que eles contam. E olhar essas diferentes versões, compará-las e pensar junto como é que o ser humano está se emocionando de diferentes maneiras, né? Certo. Bom, Ricardo Azevedo, eu esqueci de dizer na apresentação, é escritor e desenhista, pesquisador dos contos populares na literatura infantil e atualmente pesquisa a caracterização do discurso popular. É autor de diversos livros sobre cultura popular, dentre eles Bazar do Folclore e Histórias que o Povo Conta, que constam na relação do PNDE. Nosso outro convidado, Francisco Gregório Filho, é escritor e contador de histórias. Foi um dos organizadores do Programa Nacional de Incentivo à Leitura, implantado em 1992 na Biblioteca Nacional. Desde então, desenvolve oficinas de formação de contadores de história para educadores sociais, estudantes e profissionais de diferentes áreas. É da equipe da Biblioteca Nacional e atualmente trabalha no setor educativo do Paço Imperial, aqui no Rio de Janeiro. Gregório, o contador de histórias que vai trabalhar com contos populares, ele precisa de uma formação específica ou todos nós já somos contadores de história? Olá. O professor Ricardo Azevedo escreveu, e eu li, que é bom ter uma formação para contar histórias. É bom observar os contadores de histórias, os contadores populares que não passaram pelas escolas, mas que também são narradores. Ouvindo a professora Eliana Yunes, lendo a professora Eliana Yunes, também entendi que era importante estudar, formar, se informar. O que eles sugerem
é conviver, estar numa ambiência com o outro para apurar a escuta e o dizer, a expressão. Estar em grupo, estudando, é importante. Observar, ouvir os contadores populares nos mercados, nas feiras, nos núcleos familiares, nas comunidades, também é importante. Eu acho que esse movimento ele é de mão dupla. Vamos estudar e vamos observar. Tá certo. É isso, professora Eliana Yunes? Com certeza. Até porque os contadores populares, não é? Aqueles que não frequentaram escola de qualquer ordem, nem cursos, nem oficinas, frequentam uma outra escola, né? Que é a escola da feira, a escola do espaço comunitário. Eles ouvem outros contadores que têm essa experiência de contar também, não é? E vão aprendendo, escutando e vendo, se aprende muito. Não é necessário que você esteja num banco escolar fazendo uma oficina. Certo. Eliane Yunes é escritora e crítica literária, pesquisadora do CNPq com obras sobre leitura, leitores, infância e cultura. Já presidiu a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e coordena programas de incentivo à leitura, tendo sido a idealizadora do ProLer, o Programa Nacional de Leitura da Fundação Biblioteca Nacional. Eliana, a gente falava aqui com o Gregório sobre a formação do contador de histórias. E como é que esses contos populares também podem ser utilizados na formação de leitores? Veja bem, a leitura não é alguma coisa que decorre da escrita. A gente tem essa ilusão, né, que se aprende a ler depois que se aprende a escrever ou que se depara com a escrita. Mas a leitura é algo que precede a leitura, a escrita. Por quê? Porque uma pessoa só consigna um texto, só escreve um texto, quando ela tem uma leitura sendo elaborada a respeito de uma experiência, de uma observação que ela faz do mundo. Ouvir uma narrativa já formatada, com uma certa visão de mundo, uma certa organização de linguagem, ajuda a que as pessoas se habituem a uma estrutura que elas vão encontrar no texto escrito. Se você nunca ouviu a Clarice Lispector, a Cecília Meirelles ou Câmara Cascudo, você vai ter alguma dificuldade quando você se deparar com esse texto escrito. Mas se você ouviu isso, ouviu muitas vezes essas histórias, você já tem uma certa familiaridade com a disposição em que isso vai aparecer. Então, é muito importante ouvir histórias, ouvir contos populares que contam da experiência da vida, que é disso que fala a literatura, não é? Que contem como é que se arranja para contar aquilo que você vive. Tem um jeito de contar, tem vários jeitos de contar. Então, para a formação do leitor, ouvir histórias e, sobretudo, contos populares é um bom caminho para iniciar esse percurso. Tá certo, já temos a primeira participação por telefone no programa de hoje. Quem fala com a gente é a Juraci, do Rio Grande do Norte. Tudo bom, Juraci? Tudo bom. Boa noite, Murilo. Boa noite, convidados. Boa noite, equipe de produção do programa Salto para o Futuro e professores de todo o Brasil. Aqui é a professora Juraci Araújo, da telesala da Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra, na Terra das Flores, que é Florânia, no Rio Grande do Norte. E a minha pergunta é a seguinte: como utilizar esses contos populares para introduzir o estudo da literatura? Boa noite, muito obrigada. Obrigado, Juraci, pela participação mais uma vez aqui no Salto para o Futuro. Então, Ricardo, os contos populares podem ser aí um caminho para introduzir o estudo da literatura? Sem dúvida. Eliana já dizia que eles são um bom caminho para iniciar a formação de leitores. Sem dúvida. Eu acho que esses contos, eles trazem algumas características que são muito interessantes. Primeiro, eles são muito marcados pela oralidade. Então, mesmo quando o conto é escrito, né, no meu caso eu faço versões de contos, mas, digamos, você vai encontrar isso no Câmara Cascudo, nesses grandes folcloristas, a mesma coisa, você vai encontrar versões que alguém contou e uma pessoa transcreveu. Tá? As marcas da oralidade fazem com que esses contos tenham uma comunicação muito direta, né? Muito direta, porque aquilo foi feito como se alguém estivesse falando com outra pessoa cara a cara. Né? Então, isso é uma marca típica da oralidade. Quer dizer, a gente tem que lembrar que a cultura oral não tem como fixar um discurso.
Quer dizer, a cultura oral é uma coisa que é feita na hora, cara a cara, face a face. Isso é uma coisa fantástica, e tem uma doação aí no meio. Um contador de histórias é uma pessoa que faz uma doação muito importante. Então, eu acho que o aluno perceber que esse tipo de texto marcado pela fala, né, e é um ponto muito importante que pode ser mostrado pelo professor. Outra coisa, esses contos, normalmente, eles trazem temas muito complexos, se você for pensar bem. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma mãe era muito bonita, todo dia ela olhava no espelho e o espelho dizia, você é a mais bonita das mães. Um dia, essa mãe, o espelho fala, olha, sua filha é mais bonita que você. Essa mãe manda matá-la. Essa história fascina todos nós. As crianças ficam fascinadas com isso, mas se você for pensar, é uma história duríssima e que trata de assuntos muito concretos da vida, por exemplo, do envelhecimento. Por exemplo, da disputa entre pessoas diferentes, disputa entre gerações. Olha que tema complexíssimo. Você pega, por exemplo, um príncipe que está transformado num monstro. E ele luta desesperadamente para voltar a ser o que ele era. Puxa, que imagem fantástica. Imagina, por exemplo, um cara que está preso. Ele, de repente, ele fala, poxa, ele vai se identificar com isso. Ele fala assim, poxa vida, isso eu estou dando um exemplo simples, porque, na verdade, todos nós podemos nos identificar com essa situação, né? Então, são temas muito... Talvez esses contos permaneceram ao longo do tempo e são contados de boca em boca e, mesmo assim, chegaram até hoje, porque eles tratam de temas humanos muito fortes. Acho que cabe ao professor trazer isso para a sala de aula e mostrar ao aluno essa riqueza toda. Certo, mais uma participação por telefone agora. Quem fala com a gente é Maria José do Maranhão. Olá, Maria José. Olá, boa noite. Sou Maria José Barreto do Teleposto de Bacabal, Maranhão. E a pergunta é das cursistas do Teleposto da TV Escola. Qual a importância do conto popular para com a conservação da cultura de um povo nas diferentes sociedades? Boa noite e obrigada. Obrigado, Maria José, mais uma vez participando aqui do Salto para o Futuro. Eu espero você durante toda essa série, tá ok? Então, Gregório, qual a importância aí do conto popular para a manutenção das tradições de um povo? É interessante o intercâmbio das diferentes culturas, né? As trocas das narrativas e a ideia de guardar. Então, contando, eu guardo. É um bom entendimento, um bom conceito de guardar. Guardar, compartilhar, partilhar, publicar. E publicando, contando, com a voz, com o coração, com o olhar, com o corpo, com a pulsação. Preservar uma ou umas, muitas, como o Ricardo prefere, identidades e promover a troca, o intercâmbio. Eu conto uma, você conta outra. E isso constitui a minha maneira de olhar o mundo. Isso diz da minha maneira eu conviver com o diferente, com o outro, e com os meus, e conviver comigo. E essa Ricardo, essa ideia de preservar, guardar, contando, escrevendo, narrando. Né? Eu sou um narrador, aquele que narra a dor e os amores. Ricardo, você guarda contando, escrevendo? Eliana, você guarda compartilhando? E depois do intervalo você vai conferir que alunos de uma escola do Rio de Janeiro participaram de uma atividade com contos populares. Você acompanha essa experiência daqui a pouquinho, depois do intervalo. Salto para o Futuro volta já. Nossa equipe foi ao bairro de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, e acompanhou a atividade com contos populares desenvolvida pela professora Inês Rocha, com alunos da 4ª série da Escola Municipal Mário Paulo de Brito. Vamos conferir. Há muitos e muitos anos, quando as mulheres e os homens que viviam por aqui eram índios, quando o chão era só de terra e quem voava mais alto no céu era o gavião, morava lá no fundo da mata um veado
Em cada rosto, uma expressão. Encantamento, curiosidade, interesse. Os alunos escutam o conto O Veado e a Onça, de Ana Maria Machado. Comecei pelos contos populares porque tem uma aceitação muito grande pelas crianças, eles gostam, eles entendem, né, com mais facilidade. Eu achei mais interessante porque geralmente veados não convivem com onças e nessa história eles conviveram. Descobrir a magia das histórias e o prazer da leitura são os principais objetivos dessa atividade, que ainda contou com uma segunda história, O Macaco e a Onça, do livro Histórias que o Povo Conta, de Ricardo Azevedo. Cadê sua mãe? O macaco encheu os olhos de cuspo, botou a mão no peito, fez careta e começou a berrar. Eu procuro trazer o máximo de autores para que eles possam conhecer, né? Conhecer diferentes gêneros literários e, a partir daí, se encantar pelo prazer de ler. Depois de ler os 2 contos, a professora conversou com os alunos sobre as semelhanças e diferenças entre as 2 histórias. Eu achei interessante que como a onça é sempre o bicho assim mais forte, o rei, ela sempre deu mal assim nessas 2 histórias. Exatamente, uma muito boa sua comparação. Thaís, quem é que leva pior nos 2 contos, hein? Eu acho que quem levou pior foi a onça, porque ela só pensava em si mesma, não nos outros. Então tinha um ponto, né, de comum aí que eu queria que as crianças conseguissem perceber que nas 2 situações a onça não se deu tão bem, né, como os outros 2 animais. Brincar com as palavras faz parte do aprendizado e o bingo é o desafio. Os alunos ainda se divertem com um jogo de caça-palavras e, por fim, fazem uma produção de texto em que recontam as histórias. Numa aldeia que o chão era de terra, morava um veado que pegou alguma coisa e fez uma coisa. A onça, não sabendo que estava ajudando, foi construindo também. Quando a onça soube que o veado estava morando com ele, ficou furiosa, mas decidiram morar juntos. O trabalho realizado pela professora Inês Rocha também pretende mostrar que aqueles personagens podem ser trazidos para a vida real, porque na vida real você encontra também situações parecidas com aquelas que eles estão ouvindo nas histórias. E nas palavras dos alunos, o trabalho com as histórias... Tem pessoas que só acham que pessoas podem fazer assim, ser personagem de histórias. Mas eu acho que os animais também ensinam também, porque animais também pode ser vilão, pode ser personagem principal. Quando eu ouço uma história, eu imagino eu no lugar onde... Sim, assim, quando aparece a história. O trabalho com os contos populares é só o ponto de partida de um amplo projeto. Porque eu tenho, graças a Deus, aqui muitos alunos que estão escrevendo poesias, escrevendo narrativas, assim, com bastante facilidade, por termos essa facilidade de contar história. Bom, antes de comentar aí a experiência da escola de Irajá aqui no Rio de Janeiro, eu gostaria que a Eliana e o Ricardo, que eu interrompi no final do primeiro bloco, respondessem aí a pergunta do Gregório. Como é que vocês registram, vocês guardam as histórias de vocês? Vocês registram, vocês contam também? Eu acho que o que o Gregório colocou é um modo novo de perceber a preservação. Preservar não é guardar, esconder e botar numa caixinha e dizer isso era dos meus avós. É tornar público, isso é que é publicar, né? Colocar na mão do outro, partilhar. Você só preserva o que você mantém vivo. Então, um jeito das histórias ficarem guardadas é elas estarem vivas, né? Então, elas estarem nas folhinhas, nas cartas, na correspondência e também nas festas, nos jantares, na troca da comunidade. Acho que é por aí, sim. Ricardo? Então, eu poderia ir por vários caminhos, né? Mas eu gostaria de ir por um, que é o seguinte. Hoje, uma criança, o Brasil, você sabe que o Brasil tem, digamos, 80% das pessoas é analfabeto ou semi-analfabeto. É o chamado analfabeto funcional, mas, na verdade, é uma pessoa que é analfabeta, praticamente analfabeta, né? O que acontece? Essa pessoa tem um filho. O filho, ele entra na escola... O que a escola diz, sem querer, a escola acaba dizendo para ele o seguinte: olha, os seus pais não sabem nada, porque eles não sabem gramática, eles não sabem escrever nem ler, eles não sabem matemática, não sabem nada.
Não está certo isso, porque, na verdade, esse povo tem uma cultura oral, eles não sabem escrever nem ler, mas eles sabem histórias, eles sabem trabalhos, eles sabem técnicas, eles têm uma cultura riquíssima, que é a cultura popular. Pois bem, eu acho que cabe a todos nós, à escola, aos autores, no meu caso eu estou fazendo isso, o Gregório também, várias pessoas estão estudando, mas a escola é muito importante que ela faça o seguinte resgate, ela chega e fala assim, olha, vamos contar essa história, o Macaco e a Velha, por exemplo. Agora vão para a sua casa e tragam contos desse tipo. Vá lá no seu pai, vá lá no seu avô, traga para a escola. Isso vai fazer com que o aluno fale, poxa, meu pai sabe essa história, meu pai sabe um trava-língua, meu pai sabe um adivinha. Então, isso eu considero preservar. Não é preservar uma coisa, inclusive, que seja fixa. Porque na cultura oral, as coisas estão em permanente modificação. Quer dizer, cabe aí o professor também entender se aquela mesma história aparecer de 4, 5 formas Exatamente. Não vai dizer assim, não, essa é a maneira certa. Eu falo, não, é a maneira como chegou nessa família. E outra coisa, não achar que nós estamos preservando uma cultura que existe assim em algum lugar, numa geladeira qualquer cultural, uma coisa morta fixa. Não é nada disso. O conto foi contado em 1500, 1600, ele foi sempre renovado, que é uma das coisas mais fantásticas da cultura popular. Ela não é tradicional no sentido assim de manter tradições fixas. A cultura popular, ela é marcada pela oralidade, ela não tem como fixar. Então ela é renovada o tempo todo. Certo. Agora, Gregório, ali no vídeo a gente viu a experiência de uma professora que desenvolveu atividade com contos populares com crianças da 4ª série. Essas atividades, elas também podem ser desenvolvidas com crianças maiores ali no finalzinho do ensino fundamental? Menores e também com crianças maiores e as mais... Crianças de todas as idades? Todas as idades. E a professora Inês Rocha ali, um trabalho belíssimo, parabéns. E as crianças com desenvoltura, inclusive falou... Posso transportar os personagens, animais, para circunstâncias que também são circunstâncias humanas, dos humanos. E os humanos contam as fábulas com os personagens animais a partir das observações e das comparações. Animais, humanos. Eles querem falar dos humanos. Aí falam, colocam os personagens, os animais. E a onça... dentro da floresta, dentro do universo, por exemplo, da nossa Amazônia, a onça é a grande ameaça. E os humanos escolhem alguns animais para simbolizar no enfrentamento com essa grande ameaça, a morte, a onça. E a onça sempre está... Posso fazer um comentário? Pode. Quer dizer, olha que interessante, como esses contos de animais, como eles permitem ensinar para uma criança, inclusive pequena, o que é um símbolo. O símbolo é uma entidade abstrata, de repente você vai lá e mostra, olha, isso aqui é uma onça, mas de repente ela poderia ser alguém muito poderoso, muito forte, muito injusto. Ou outro... Então, olha que riqueza que o conto popular pode trazer. Mostrar, por exemplo... Na verdade, é assim que começaram essas histórias na tradição hindu. Não é? Quando a gente vai lá ao Mahabharata e começa a buscar, os animais é que são os personagens, porque era observando os personagens que você qualificava, né? O esperto, o forte, não é? O dissimulado. Então, a percepção dessas qualidades nos animais fez com que elas pudessem ser observadas também nos homens. Né? Certo. 0800 216689, você liga e participa ao vivo aqui do Salto para o Futuro, como fez agora o Elcimar do Tocantins. Tudo bom, Elcimar? Boa noite, Murilo. Boa noite, convidados. Eu sou Elcimar Pessoa, do Teleposto Paulo Freire, de Araguaína, estado de Tocantins. A minha pergunta vai para o professor Francisco Gregório Filho. Professor, sabemos que homens escrevem, leem, contam, recontam suas histórias. Então, como associar a história contada, real, do nosso dia a dia, com a ficção? Fazendo com que nossos alunos assimilem a história contada com a realidade em que vivem, para assim transformar o seu ambiente, a sua sociedade e a sua comunidade para melhor. Obrigado e boa noite. Obrigado, Elcimar, pela participação aqui no Salto para o Futuro. Gregório, a pergunta já vem endereçada a você. Como fazer essa associação aí? Ele formulou a pergunta, mas na formulação da pergunta ele já também traz indicações, indicadores. Ele quer dizer
do real, da história real, com poesia, com poética, poesia e os valores humanos. E o professor, na sua fala, no seu subtexto, ele provocou. E eu vou dizer assim: professor, eu sou o Francisco, de crença, de fé, de esperança. Gregório, de gregário, de reunião dos diferentes contextos culturais. Da Silva, comunitário, filho do amor. Francisco, Gregório, da Silva, filho. 506 anos de brasileiro misturado. Branco, índio, negro, mestiço, mulato, vermelho. 506 anos de crença no Brasil. Suspendi o real. Delirei, fui para o imaginário, falar do meu nome. Volto para o real. Já transformado, já ordenei um pouco a história da escolha do meu nome, da minha apresentação. É isso, Murilo. Tá certo. Nós recebemos aqui um e-mail do teleposto de Anápolis, em Goiás, da Ciseni Narciso. Ciseni, que bom receber um e-mail seu aqui no Salto para o Futuro. Ela quer saber, Eliana, ela faz, aliás, uma referência a um assunto que o Ricardo já tratou logo no primeiro bloco, quando ele citou a história da mãe que mata a filha porque a filha acaba ficando mais bonita. Ela diz que é sabido que, na maioria das vezes, os contos populares ou de encantamento não obedecem a uma moral de princípios. Como o professor pode passar isso aos seus alunos sem que eles fiquem confusos e abandonem os princípios morais trazidos de casa? Olha, essa é uma questão daquelas que o Ricardo dizia que são permanentes, né? Essas questões não passam. Agora, a ética é uma experiência de vida. Ela não é uma norma morta. Ela vai sendo atualizada segundo a experiência das comunidades. Então, a coisa mais importante quando você se defronta com uma questão como essa, não é dizer para a criança o que é o certo ou o que é errado, é fazê-la pensar sobre isso. Quais são as dificuldades que tem para se realizar e se conviver com esses sentimentos antagônicos. Todos nós temos esses sentimentos, essas angústias, não é? Não necessariamente nesse exemplo, mas pelo qual todos nós passamos, é a inveja do irmão mais novo, do irmão que está protegido. Está lá desde a Bíblia a história de José, né? Os irmãos mais velhos o vendem para tirá-lo de perto do pai, não é? Então, diante dessa experiência, desse relato, o que se demanda é que a gente reflita sobre a própria experiência, que a gente escolha os caminhos tentando encontrar qual é a melhor saída para as nossas angústias, para as nossas ambiguidades. Não existe uma moral fechada a que todos nós devemos obedecer sempre. A moral é um princípio de convivência que dá legitimidade às trocas, não é? E isso cada comunidade, cada sociedade, cada tempo tem que construir o seu, não é? É lógico que vem uma herança, não é? Matar é uma coisa terrível, não é? Mas em que circunstâncias matar é um direito à vida? Essas coisas elas precisam ser discutidas no seu conjunto, na sua comunidade. Certo. Quem participa agora por telefone é a Hariane, do Paraná. Tudo bom, Hariane? Tudo bom. Boa noite. Quem fez a pergunta foi o cursista Rafael Peterman. A literatura sempre é feita de acordo com a realidade local onde é escrita. Assim, temos uma diversidade de obras nordestinas e cariocas. O que irá interessar aqueles que estão inseridos nessa realidade? A região sul, em comparação ao Nordeste, possui um número menor de obras, que na maioria das vezes não são conhecidas. Assim sendo, torna-se difícil prender a atenção dos alunos à leitura. O que fazer? Obrigado, Hariane. Obrigado também ao Rafael que elaborou a pergunta. Participem mais vezes, vocês aí do Paraná, aqui do Salto para o Futuro. Ricardo, então, ela traz aí uma questão importante, né? Os alunos que não encontram aquelas obras, ou mesmo os professores que têm dificuldades em determinadas localidades do país de encontrar obras das suas regiões para trabalhar com esses alunos e, segundo a Hariane e o Rafael, aí, despertar o interesse desses alunos. Como é que pode ser feito aí?
Então, Hariane, sei lá, eu fico pensando assim, o que é uma escola, né? Quer dizer, eu não sei, eu acho que cabe à escola mostrar aos alunos que, eu não sei se é tão importante assim tratar dos temas, sabe? Quer dizer, eu sou paulista, de repente eu só ler os autores paulistas, sei lá, eu não vejo muito sentido nisso. Quer dizer, ao contrário, eu acho que livros, eles estão aí para a gente ler. Quer dizer, um livro, eu acho que você tem que procurar livros bons que tratem de temas que mexam com as emoções de paranaenses, gaúchos, cariocas e amazonenses e alemães e japoneses, inclusive, poxa. Quer dizer, nós somos seres humanos tentando construir nossa vida. Não é fácil isso. Nós temos questões morais complexíssimas. O sujeito está andando eu estou aqui na cidade, tem uma placa, ande a 60 por hora, se eu andar a mais de 60 por hora, eu estou infringindo uma lei. Estou carregando uma pessoa que está morrendo no meu carro. O que eu faço? Sigo a lei ou ando mais depressa? Questão complexa, né? Então, existe uma moral de princípios e existe a realidade da vida. Isso precisa ser discutido. A escola é o lugar onde você, com seus alunos, tem que discutir as coisas. As emoções humanas, os conflitos humanos, é isso. Eu vejo a literatura como um lugar dentro da escola para esses assuntos aflorarem. O exemplo que eu posso trazer, assim, já que ela é paranaense, não é? É que ler autores paranaenses não faz com que eu pense que esteja lendo uma literatura regional, não é? Se eu leio Trevisan, se eu leio Leminski, eu não fico pensando que eu estou lendo uma literatura paranaense, eu fico pensando que eu estou lendo uma literatura brasileira que, desde uma certa região cultural, fala para mim das questões que são percebidas, que são comuns e são percebidas de uma maneira especial. Não é? Também quando eu leio Guimarães ou quando eu leio Graciliano Ramos, não fico pensando que é nordestino, mas eu estou nordestino ou mineiro, né, do sertão, eu estou trazendo para mim questões que nos atravessam a todos e que estão colocadas numa linguagem ou num ponto de vista que só enriquece o meu. Em vez de eu ficar no meu lugarzinho estreito, eu amplio a minha visão de mundo. Essa é que é a riqueza. E só porque você falou da história da oralidade, da dificuldade de encontrar textos, eu queria dizer para você o seguinte, né? Muitas vezes os textos mais importantes estão na tradição oral ao redor da sua escola. São esses que precisam ser trazidos à tona, registrados pelos seus próprios alunos. Tá certo. Vamos fazer uma pausa para o intervalo. Salto para o Futuro, volta já. Salto para o Futuro está de volta. Hoje estamos discutindo os contos populares de tradição ibérica. No final do segundo bloco, a Hariane e o Rafael do Paraná fizeram uma pergunta aqui por telefone sobre a dificuldade de trabalhar com contos populares em diferentes regiões do país, onde essa literatura não é tão forte. E o Gregório ficou aqui querendo falar, a gente teve que ir para o intervalo, não teve oportunidade. Gregório, por favor. Falando do repertório, o Câmara Cascudo, folclorista potiguar, escreveu um livro, Lendas Brasileiras, e começa com Negrinho do Pastoreio, uma lenda gaúcha, das mais expressivas do Brasil. No Paraná tem uma lenda que o Câmara Cascudo também incluiu no livro Lendas Brasileiras, a lenda da gralha azul. E a lenda Irapuru, tão apreciada, tão contada, tem início no sul e migra para a Amazônia. O pássaro Irapuru, que tem um canto que os outros pássaros param para ouvi-lo. Então, o repertório das lendas, dos contos populares, estão circulando nas diversas regiões e trocando e ampliando com as lendas que estão sendo construídas hoje pelos alunos, pelos professores escritores, os professores que têm singularidade, autoria e inauguralidade, porque estão escrevendo e inaugurando mundos novos. Tá certo. Pelo 0800 21 6689, você liga e participa ao vivo aqui do Salto para o Futuro. Agora a gente vai ouvir a pergunta da Nazaré, aqui do Rio de Janeiro. Tudo bom, Nazaré? Tudo bom. Boa noite aos colaboradores do Salto e aos colegas professores de todo o Brasil. Falo do Teleposto CEPAC, São João de Meriti, hoje com alunos do Instituto de Educação, professor Moisés Henrique dos Santos. E nossa pergunta é:
O texto diz que os contos surgem de acordo com as culturas dos lugares onde passam os contadores. Os contadores reapresentam os contos, inserindo fatos que presenciam e também reinventam de acordo com a cultura do lugar. Essa recriação descaracteriza o patrimônio literário ou popular? Obrigada. Obrigado, Nazaré, pela sua participação aqui no Salto. Só queria te dar uma dica: da próxima vez que você ligar para a gente, você diminui um pouquinho o volume do seu televisor para a gente poder escutar melhor a participação de você, a sua participação e a participação dos cursistas aí do Teleposto, tá certo? Então, Ricardo, essas adaptações, elas diminuem, fazem perder o valor a essa cultura literária ou não? Olha, é difícil responder, quer dizer, podem fazer perder. Quer dizer, vai depender do contador de histórias. O importante lembrar é o seguinte, que é uma tradição oral. Não tem outra forma desses contos prosperarem. Quer dizer, eles vão sendo contados de boca em boca, prosperarem não, se propagarem, né? Então é preciso entender isso, quer dizer, é inerente ao contador de histórias ele acrescentar. É como, vamos pegar a piada, acho que a piada é um bom exemplo. Eu conto uma piada aqui, a pessoa vai para casa, ela já vai mudar. E cada um vai acrescentando e, de repente, de uma piada podem surgir duas boas piadas, inclusive. Porque, de repente, é isso. Agora, um mau contador, é possível. As coisas não são... É preciso dizer, com todas as vezes, não é que existiu uma história há 1000 anos atrás e essa história, ela até hoje é contada. Isso não existe. É uma construção que foi feita através do sexo cultural, uma construção multifacetadíssima, né? Basta a gente ver, por exemplo, os contos populares, chamados hoje contos de fada, contados por Perrault no século XVII, e os mesmos contos recolhidos e recontados no século XIX pelos irmãos Grimm. Você pode encontrar um conto aqui e lá, não é? Esses contos se espalharam, as pessoas foram contando e recontando. Sim. Essas versões que são clássicas, se você tomar uma ao lado da outra, você vai perceber diferenças. Uma tem uma marca mais do interior da França, mais provençal. Como é que você vai saber disso? Não, você vai ver as decisões que são tomadas, como é que a menina vai para a floresta, o que a mãe manda levar, etc. E a outra é mais romântica, mais preocupada com o comportamento da menina. Já é um outro século, já tem uma mudança de visão do que é certo do que é errado. Olha aquela discussão da moral. Pois é, né? Só te interrompendo, Eliana, ainda sobre a discussão da moral, a Luz Marina, professora do NTE de Uruaçu, em Goiás, nos enviou um e-mail. Obrigado, Luz Marina, pela participação. Ela diz que no texto o Ricardo cita a moral ingênua. Ela diz que no conto oral e no conto escrito é possível que professores e alunos reflitam sobre o bem e o mal praticado pelo herói. Como fazer essa reflexão, pergunta a Luz Marina, com os alunos em relação aos programas televisivos, onde é muito clara, também segundo ela, essa moral ingênua? Bom, eu acho assim, a televisão, ela é um texto também, ela também é uma narrativa, ela traz um conto sobre o mundo, não é? O começo aqui do texto que eu estava lendo dizia isso, né? Toda hora a gente está começando a conversar com uma pessoa dizendo, olha, isso aconteceu comigo. A televisão também está trazendo isso. Na televisão, a moral ingênua é aquela que te obriga, ou te induz, melhor dizendo, a aceitar um tipo de posicionamento, seja ético, seja ideológico, sem discussão. Essa é a moral ingênua, a visão que já está pronta para você. Agora, se você se dispõe a duvidar dela, a fazer perguntas, a se questionar sobre isso, se está certo, se está errado, se você acha que era assim que se deveria proceder ou não, você faz circular um debate que torna essa questão presente à sua vida. Você é um narrador. Quando você vai para a esquina encontrar com seus amigos, quando você vai a uma festa e conta uma história da sua vida, do seu avô, do seu amigo, você está passando uma história que tem a sua visão de mundo, isto é, tem a sua moral. Então, é nesse sentido que é importante que você discuta a moral que vem pronta da TV. Nesse sentido é que eu acho que a moral da TV pode ser ingênua, se você aceitar isso como um dado.
Agora, Gregório, nós recebemos um e-mail, por coincidência, de Goiás, também de Anápolis, da Isildinha, Aparecida Almeida, do NTE de Anápolis. Ela quer saber, a partir do momento em que os contos tradicionais deixaram de ser contados de boca em boca e passaram a ter o registro escrito, eles sofreram modificações ou influências do escritor? Sofreram. Cada um que escreve acrescenta. Quem conta um conto aumenta um ponto. Nós, no Brasil, temos algumas versões dos contos trazidos pelos portugueses no início da ocupação do território brasileiro. Na costa do Atlântico, vamos ouvir algumas versões parecidas. Na costa de vizinhança com os países que foram ocupados pelos espanhóis, vamos ouvir as histórias vindas também da Península Ibérica, com nuances, com diferenças. Então, na fronteira com o Uruguai, com a Argentina, o Paraguai, com a Bolívia, com o Peru, com a Venezuela, com a Colômbia, a Venezuela, o repertório, né, o acervo guardado ali de histórias, ganham contornos um pouco diferentes da costa do Atlântico. Lá no Amapá, na fronteira lá com a Guiana, já tem são outros ingredientes do tempero das narrativas. Essas histórias chegaram para nós aqui há mais de 500 anos e cada um que vai contar, que vai narrar, traz uma Posso fazer um comentário, Gregório? Pode. Mário Quintana, que a gente comemora 100 anos de nascimento esse ano, conta uma história que está num livro dele chamado Sapato Florido, que se chama Velha Nova História. Né? Parece até a história do Guimarães Rosa, não é? Da fita verde no cabelo. Mas a do Mário Quintana é uma história de um peixinho e de um pescador que se tornam amigos. Essa história é contada pelo Mário Quintana com muito humor e uma certa melancolia, mas muito humor, muita ironia no fundo. Eu ouvi essa mesma história na Colômbia, num festival de contadores de história, em que essa história é contada como uma história dramática, uma história terrível de separação dos amigos. O registro na Colômbia é diferente do registro que fez o nosso gaúcho Mário Quintana dessa mesma história. Então tem o traço de quem registra, de quem escreve, tem o peso do seu momento, da sua visão de mundo, né? Da sua experiência, afinal. Tem lá. Tá certo, Eliana. Nós já estamos aqui no finalzinho do Salto para o Futuro. Eu gostaria de ouvir suas considerações finais sobre o que nós discutimos no programa de hoje. Olha, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. A oralidade é uma riqueza extraordinária que permite, entre outras benesses que a gente não falou aqui, outros benefícios, da gente organizar o nosso discurso, organizar a nossa cabeça. Contar bem uma história significa poder entrar no mundo da comunicação oral, sendo convincente, sabendo argumentar, sabendo botar o pensamento em ordem. Então, contar não é só pela magia da história que se conta, mas pelo domínio da língua e do pensamento que se ganha. Tá certo, Eliana. Obrigado. Ricardo, por favor, suas considerações finais sobre o Olha, minhas considerações são as seguintes. Eu gostaria muito que as escolas tratassem muito mais vezes da cultura popular. Eu acho que é uma cultura riquíssima. Você tem formas, por exemplo, os contos populares, né, os contos de encantamento, as adivinhas. Adivinhas são verdadeiras introduções à poesia, se for pensar. Tanto as quadras populares, com certeza, né, mas as adivinhas, por exemplo, são metáforas. Se você for ver, cada adivinha é uma metáfora. Ela fala uma coisa para dizer outra coisa. Ditados. Quer dizer, existe um acervo muito rico que eu acho que as escolas podem, inclusive, resgatar, porque esse acervo é vivo, não é só em livro, não. É ir atrás da cabeça das pessoas e pedir para elas trazerem para a escola e montar esses acervos. Então, essa é a minha sugestão aí aos professores, né, que olhem a cultura popular também e resgatem.
Agora, Ricardo, você ainda tem um tempinho? Quer dizer, nesse movimento de resgate dessa cultura que está em volta da escola, é também preciso que o professor se desarme um pouco para considerar, por exemplo, as variedades das histórias que aparecem de um mesmo tema, um pouco daquilo que a gente dizia anteriormente. Sim, quer dizer, não considerar que existe uma versão, por exemplo, de repente alguém vai falar assim, a versão certa é a do Walt Disney, só faltava, né? Quer dizer, é isso, entendeu? É muito ao contrário, quer dizer, que a gente saiba que é uma cultura que ela é construída com versões. E é fantástico isso. Né? Por exemplo, vamos pegar o caso da gata borralheira, por exemplo. Só essa história que é conhecida de todos, né? A Cinderela, etc. Nossa, o que tem de versão dessa história, e é bárbaro. Só isso, a professora, de repente, tem um trabalho um pouco de dar uma pesquisada e estudar com os alunos as várias e várias e várias versões que ela vai encontrar da mesma história, recolhidas por aí pelos folcloristas. Isso já dá um pano, dá muito pano para a manga dentro da escola. Inclusive questões éticas que aparecem nessa... Porque as questões éticas, elas aparecem muito frequentemente nos contos. Né? Então... Ok, Ricardo, obrigado. Gregório, por favor, suas considerações finais sobre o que nós debatemos no programa de hoje. Murilo, a minha formação com as histórias, com as narrativas, elas aconteceram no núcleo familiar. Meu avô contando histórias, e os netos, vô, conta aquela, conta de novo. Eu vou contava. A história preferida da minha irmã, Joãozinho Maria, preferida da minha prima, Maria Borralheira, e a minha predileta, a minha preferida, vô, conta aquela. Ele contava, Dona Baratinha. E a sua? Você já pensou? Poxa, realmente aí tem uma pergunta. Eu sempre gostei muito de história, é difícil dizer uma preferida. A sua preferida, Ricardo? Tem várias, tem várias. Uma, a mais mobilizadora. Olha, O Macaco e a Velha é uma história que eu gosto muito. Eliana, sua? Tem algumas que me ficaram porque elas me trazem essa questão, o incômodo, me trazem assim, uma perquirição. Uma é do Gato de Botas, a questão entre a esperteza e a ética, a esperteza e o que é direito, a tramóia, o passar para trás. Essa é uma história que ficou muito tempo na minha cabeça e está aí hoje para ser discutida. No meu repertório são as histórias vindas da Península Ibérica, com influências do Oriente, dos árabes, trazidas pelos portugueses, pelos espanhóis. Também as histórias contadas na Amazônia pelos povos da floresta, o repertório indígena brasileiro. Também o repertório com as histórias vindas da África, as histórias africanas que chegaram aqui. Então, o meu repertório tem essa complexidade de narrativas, Murilo. Vamos cantar para concluir? Bem rapidinho que a gente está no finalzinho do programa. Amor, tão bom, meu amor, tão bom que está... Canta, Eliana. Ricardo, meu amor, tão bom, meu amor, vem cá. Vai. Bom, infelizmente, vou ter que interromper a cantoria, porque nós chegamos ao final do Salto para o Futuro de hoje. Eu agradeço a você que participou do programa, enviando perguntas, críticas e sugestões. Agradeço também a presença do escritor e desenhista Ricardo Azevedo, do escritor e contador de histórias Francisco Gregório Filho e da Eliana Yunes, professora da PUC do Rio de Janeiro. Se você ainda não tem os textos dessa série, pode encontrá-los no nosso site. O endereço é www.tvebrasil.com.br/salto. No programa de amanhã, vamos falar sobre os contos indígenas. Eu espero por você. Salto para o Futuro, 15 anos parceiro do professor.